Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos em mais um Conversa CE SEDAC. A gente tem feito toda quarta-feira, às 5 da tarde, uma conversa aqui no Facebook da Comunidade Educativa SEDAC, com a intenção de contribuir com o trabalho de gestores e educadores, principalmente nesse momento tão desafiador. Meu nome é Emily Stefano, eu sou da equipe de comunicação e hoje eu vou mediar essa conversa que o tema central é atividades pedagógicas à distância, caminhos para o planejamento da rede. Antes de apresentar nossas convidadas, que já estão aqui na tela, eu quero lembrar que hoje é dia do pedagogo, que é essa profissão tão fundamental, né, tanto para a educação quanto para a sociedade em geral. Então, parabéns a todos que estão acompanhando a gente, que são pedagogos e pedagogas. A gente sabe que tem muita conquista ainda a vir pela frente e trabalha para que isso aconteça. Também quero pontuar a questão do adiamento do Enem, que é de extrema importância no momento, né? A gente ficou muito feliz com a notícia mais recente e torce para que cada vez mais a educação possa ser mais justa e com mais igualdade. Bom, as nossas convidadas são a Camila Fattori e a Márcia Cristina Silva. A Camila até já participou de outra conversa, quem está acompanhando se lembra. E as duas são coordenadoras da área de gestão educacional na comunidade educativa SEDAC. Bem-vindas, Camila e Márcia, muito bom ter essa conversa com vocês. Obrigada pela participação. Obrigada. Obrigada, Bom, a gente decidiu falar desse assunto, né? A gente deu esse recorte do planejamento das atividades pedagógicas à distância. E aqui em São Paulo, por exemplo, onde a gente está, as escolas estão fechadas já há 2 meses. Mesmo assim, a gente entendeu que era importante falar do planejamento da rede, desde a secretaria até as famílias, porque tem redes, tem municípios que ainda estão começando essa estruturação, porque antecipou férias, feriados, né? Então, a gente entendeu que era importante começar falando das atividades pedagógicas à distância, pensando nesse recorte da rede, né, da organização da rede, e na próxima semana a gente vai ir para um segundo recorte desse mesmo tema. Então, quem está acompanhando vai poder se aprofundar mais nisso. Hoje, até no fim, a gente já vai falar do tema e das convidadas da semana que vem, porque essas 2 semanas realmente são uma dobradinha, né? Bom, então, agora começando a nossa conversa, a primeira coisa que eu gostaria que vocês comentassem é que é comum a gente pensar que a educação que não acontece dentro da escola, dentro dos muros da escola, é a EAD, a educação à distância. Mas nesse período a gente está ouvindo vários outros conceitos, né? Tanto quem trabalha na educação quanto as famílias que estão se relacionando com as escolas. A gente tem ouvido outros conceitos, como esse que a gente usou no título, que é atividades pedagógicas à distância. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, se é tudo a mesma coisa, só com nomes diferentes, se são coisas diferentes. Vocês podem explicar um pouquinho desses conceitos para a gente? Sim, boa tarde a todos e todas. Vamos começar falando então dessas terminologias, porque elas são importantes, né, para a gente entender direitinho do que estamos falando. Acho que logo que aconteceu toda a paralisação das atividades presenciais, o primeiro termo que eu acho que a gente ouviu foi EAD. Agora vai ser EAD, não vai ser EAD? A gente tem até algumas publicações, normatizações ali falando de EAD, pode-se fazer EAD, aparece isso em alguns documentos ali estaduais, acho que um outro documento nacional também. Mas, logo num espaço muito breve, a gente já começou a entender e ter produção e discussão sobre isso, porque não é a mesma coisa do que a gente está fazendo agora, né? A EAD, ela é uma modalidade na educação, tem um conhecimento construído, tem uma série de normatizações. Então, quando uma instituição vai fazer um curso EAD, por exemplo, na faculdade, que é o que a gente mais encontra, né, dos cursos EAD com adultos, ela tem que seguir uma normatização, uma aprovação de órgãos competentes. Então,
tem muitos critérios para dizer, não basta só o aluno não cair na escola para ser EAD, tem uma série de critérios que trazem a qualidade, inclusive, para essa modalidade. Ela é feita praticamente sempre ou sempre, acho que sempre com tecnologias de informação e comunicação, então necessariamente tem que ter uma plataforma, necessariamente tem que ter materiais digitais, né? Que é uma outra diferença com o que está acontecendo agora, porque o que a gente está fazendo nem sempre é via tecnologia somente, né? E também, mesmo nas faculdades que prevêem o EAD, ou em cursos, formações de EAD, é muito comum que tenham momentos presenciais de tempo em tempo. Então, ela nem sempre é inteira EAD, né? Às vezes tem uns encontros presenciais nos polos, seja para fazer uma prova, seja para fazer uma atividade presencial. Então, esses pontos são os que diferenciam o EAD do que a gente está fazendo agora. A gente não pode fazer nenhum encontro presencial. A gente nem sempre está calcado em tecnologia somente, a tecnologia está sendo importante, mas a gente também está fazendo uso de impressos de materiais, apostilados, de roteiros impressos do material didático para poder chegar onde não tem conexão. Então, tem uma diferença aí entre pensar nas duas coisas, né? Quando a gente fala educação à distância, a educação que está acontecendo agora é à distância, é verdade, é à distância, mas quando a gente usa o termo EAD, tudo isso está no pacote. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa distinção. Logo depois, começou a se falar em ensino remoto. Ensino remoto e atividades não presenciais, acho que veio mais ou menos ao mesmo tempo, e o ensino remoto, eu lembro bem da nota técnica do Todos pela Educação, que foi publicada dia 8 de abril, e que usou o termo ensino remoto, né? Teve uma série de entradas na mídia com esse termo, e ele especifica o que a gente está fazendo agora, porque ele trata o ensino e é remoto, né? Então não está calcado só em tecnologias, ele tem estratégias para chegar até os alunos que não estão nas escolas. Então é um termo adequado para chamar o que a gente está acontecendo agora. E também foi falado sobre ensino remoto emergencial, que eu acho que é uma escolha que acentua o quão emergencial essa situação. Ou seja, mesmo para um ensino remoto, se eu tivesse mais tempo de planejamento, eu poderia cuidar de alguns aspectos que não foi possível nesse ensino remoto emergencial. Então, todo mundo está fazendo planejamento, a gente vai discutir sobre isso, mas ninguém aqui teve o tempo necessário para planejar o ensino remoto como a gente gostaria, né? Todo mundo teve que fazer esse planejamento muito mais rápido, tomar decisões de uma forma muito mais rápida. Então, esse ensino remoto emergencial, a gente poderia classificar esse ensino, por exemplo, numa situação de pandemia como a gente está vivendo, mas também houve algumas comparações em relação a ensino em tempo de guerra, por exemplo, né, em uma situação de guerra, em que, de qualquer forma, tem que se chegar a uma guerra mais ampla, né, de um tempo maior, historicamente, como é que se chega, né, nessas crianças. Então, uma questão de fato, que marca uma situação que não é uma situação normal. Não estou fazendo ensino remoto porque eu vejo uma possibilidade interessante nisso. Eu estou fazendo ensino remoto porque é a única alternativa que eu tenho nesse momento de chegar aos alunos, né? Então, ele também é um termo adequado para a gente usar. E a gente está usando na comunidade educativa, nas nossas produções, nos nossos projetos de formação, e aqui nessa live, o termo de atividades pedagógicas não presenciais, que é igual, assim, o sentido dele é igual do ensino remoto. Agora, esse é o termo que vem do parecer do Conselho Nacional de Educação, que foi publicado no dia 28 de abril e homologado pelo MEC em 4 de maio, que é um marco no planejamento, ao falar do planejamento desse ensino que a gente está fazendo agora, porque ele é o primeiro parecer nacional mais completo em relação às orientações. Então, antes tinha saído em alguma outra normatização o termo, mas nada, em termos nacionais, explicava o que poderia ser feito. Tinha referências de qualidade de fazer isso, critérios para fazer isso. E esse parecer é um marco porque ele veio trazer uma série de referências que os educadores estavam mesmo procurando, e, a partir deles, os conselhos estaduais, as secretarias, têm feito documentos usando esse parecer como guia. Então, não é que a gente não vai usar ensino remoto porque ele é ruim, não é? Ele é tão bom quanto atividades pedagógicas não presenciais, mas a gente está fazendo essa escolha de acompanhar o parecer do conselho para não parecer que a gente está falando de duas coisas diferentes.
Emily, acho que tá mudo aqui para mim. Não sei se você. Pronto. Pessoal, tá bom. Obrigada, Ká. Super esclarecedora, assim, essa apresentação. Como você mesma disse, é a alternativa que a gente tem no momento, né? As escolas fecharam, mas a educação continua. E como não teve, né? Infelizmente, a gente não teve um mês antes para se planejar e garantir coisas que para os estudantes e para as famílias e mesmo para os educadores, né? Como foi tudo muito de repente, está sendo construído conforme vai se fazendo mesmo, né? É quase que o planejamento e a execução estão andando muito em paralelo. Como eu tinha comentado já antes de fazer a primeira pergunta, aqui em São Paulo a gente está há 2 meses, a gente sabe que variou um pouco de um município para o outro o período em que as escolas foram fechadas, mas de todo modo as coisas já estão acontecendo, né? E boa parte também já tinha acontecido coisas antes, né? Então já tinha acontecido um planejamento no começo do ano, já tinha começado as aulas presenciais quando as escolas fecharam e iniciou o isolamento por conta da pandemia. E é importante, então, a gente também pensar que não é que está tudo começando agora, que tem que levar em conta, né, o que já tinha sido feito antes, planejado, e o que já está em andamento também. Então, pensando nisso, né, do susto, talvez, que foi no começo, para agora estar se adequando mais, você pode falar um pouquinho desse percurso, né, dessa transição do presencial para o remoto, e do remoto que veio um pouco no susto para esse remoto mais planejado para que ele se sustente ao longo do tempo? Sim, é isso, né? Então, todo mundo levou um susto, como você disse, foi uma grande surpresa, ninguém estava preparado para isso. Todo mundo já tinha feito seu planejamento da rede, desde o ano passado, planejado o calendário, quais eram as premissas, o currículo, o plano de ensino, né? Não começamos o ano com a pandemia, já tem tudo o que já tinha sido feito também. Quando há essa ruptura, porque acho que foi uma ruptura, né? A gente tinha uma coisa em linha, assim. Aí houve essa ruptura e todo mundo tentou responder a isso da melhor forma possível, porém sem saber direito o que poderia ser feito no primeiro momento. Mas, mesmo sem saber direito o que fazer, a gente já sabia pelas notícias dos outros países que isso não ia ser rápido, né? Então, quando chegou aqui, por mais assustador que fosse, a gente já tinha referências e a gente sabia que isso ia levar um tempo, e as secretarias logo começaram a se mobilizar para ver como dar continuidade ao trabalho com as crianças, com os adolescentes, com as famílias, né, nesse momento, entendendo que esse trabalho, que a continuidade desse trabalho, mesmo no momento de pandemia, era importante, inclusive, para o bem-estar emocional deles, não só para o desenvolvimento, do desenvolvimento, a aprendizagem deles, sim, tem compromisso com isso, é a primeira questão, com certeza, mas trazer para eles também um pouco de uma ideia de uma continuidade da rotina, né? A Márcia até vai falar daqui a pouco sobre isso também. Então, eles, quando houve essa ruptura, todo mundo teve que se planejar, mas se planejar sem o tempo necessário e fazer o melhor possível. Então, as pessoas começaram os profissionais começaram a pensar sobre que iniciativas eram essas. Alguns preferiram esperar as normatizações, alguns até hoje optaram por não fazer as atividades não presenciais, mas a gente acompanhou muitas redes que muito rapidamente começaram a enviar atividades, propostas de orientação às famílias, pelos diversos meios, né? Então, esse tempo, a primeira variação que a gente teve em Prazeres foi o tempo de disponibilização dessas atividades para os estudantes. E essa variação também tem a ver com a demora nas normativas nacionais, né? Se a gente está falando que a medida provisória, que flexibilizou de 200 dias para 800 horas, ela é de 1 de abril, mas ela disse isso, que ela flexibilizava para 800 horas, não disse como isso ia ser realizado.
Depois disso, a gente teve alguns documentos, referências técnicas, documentos locais, mas, assim, em termos nacionais, tem só em 28 de abril a publicação do Conselho Nacional de Educação, a homologação dia 4 de maio. Então, esse tempo que foi, né, que acabou demorando também para ver essas orientações, ela também foi responsável por essa variação das redes em relação a essa resposta. Contudo, mesmo as redes que fizeram isso de forma muito rápida, ou antes das orientações, e fizeram da melhor forma que puderam, agora eles estão parando para pensar, tem uma oportunidade de parar para fazer uma avaliação dessa primeira leva de atividades que foram disparadas, porque a questão do isolamento não vai acabar tão cedo, a gente não tem, né, a perspectiva do retorno das atividades presenciais. Então, agora a gente está acompanhando o movimento, incentivando o movimento de fazer uma pausa e olhar que atividades foram essas, como elas estão dialogando ou não com o meu currículo, com as premissas pedagógicas da rede, né? E tudo bem se a gente avaliar que as primeiras não foram tão boas assim, porque a gente fez o que era possível. E elas cumpriram um papel ali com as crianças de continuidade do vínculo delas com a escola, com o conhecimento nesse momento dos adolescentes, das crianças e dos adolescentes, né? Agora, se a gente faz essa parada e a gente avalia e vê que precisa fazer algumas modificações para que o nosso ensino continue diferente com as premissas da rede que não se perderam, que não podem se perder, a gente pode fazer uma nova leva aí de disponibilização de atividades, de oportunidades para as famílias, para as crianças e para os adolescentes, mais adequada e mais coerente com os objetivos da rede, né? Um outro ponto que variou bastante é em relação à intencionalidade dessas atividades. Aí não, quando a gente fala das premissas, elas estarem alinhadas às premissas do currículo, aos objetivos de aprendizagem do currículo, eu estou falando da intencionalidade pedagógica, né? A necessidade de ter uma intencionalidade pedagógica muito clara e muito coerente com as necessidades de cada etapa, de cada ano, de cada região, enfim. Mas uma outra intencionalidade que variou também é que essas atividades fossem ou não consideradas como horas letivas. Isso também não estava claro lá no começo, porque antes do parecer do CNE, que escreveu, enfim, normatizou que essas atividades poderiam ser computadas como horas letivas, aí tem uma série de questões ali, né, que criam critérios para que elas sejam consideradas e que depende de uma normatização local também, mas antes disso havia uma certa dúvida se essas atividades que a gente estava fazendo, estava oferecendo aos alunos, era mais para manutenção de um vínculo, para dar continuidade à aprendizagem, mas assim, numa perspectiva de manutenção de vínculos e manter ali uma aprendizagem, isso não ficar paralisado nesse tempo, ou se ia poder usar realmente essas horas como horas letivas. E aí, diante do parecer e dos critérios que o parecer coloca, as redes precisam fazer um novo olhar para as atividades para ver se elas estão correspondendo aos critérios desse parecer, a sua normatização local, porque tem redes que fizeram a normatização antes do parecer, então tem que retornar a normatização para ver se todos aqueles critérios estão considerados ali, né? E fazer os ajustes. Assim, sempre que a gente identificar que alguma coisa não foi foi feita como agora a gente tem a normatização, tudo bem, vamos lá, vamos fazer essa revisão agora, né? E um outro ponto que eu ia comentar que também variou muito é a questão da articulação e as orientações com as famílias. Às vezes, no primeiro momento, na urgência de disponibilizar essas atividades, a gente pode não ter feito o trabalho que precisava fazer com a família, para que a família compreenda qual é o seu papel diante dessas atividades. Então, sobretudo com as crianças menores, crianças, por exemplo, em alfabetização, ou mesmo no quarto ano, tem um grau de autonomia menor do que o Fundamental 2, por exemplo, que é o ensino médio, a família precisa dar muito apoio para essa rotina nova que as crianças têm, né? Então, qual é o papel? O que é esperado da família? Isso precisa ser conversado. E sempre também lembrar, porque a gente vê pais, de fato, muito angustiados, acho que a Márcia também vai tocar nesse ponto, em relação a essas atividades, como se eles precisassem ser os professores. E quando não pode ser assim, porque, né, o professor, a gente está, inclusive no dia do pedagogo, né, pedagogo,
os professores que são especialistas também estudam quantos anos, né, na faculdade para conseguir fazer o que eles fazem, que é ensinar. Então, é importante ter uma orientação à família e manter uma articulação, um diálogo contínuo para que eles possam compreender qual que é esse papel, né? E aí, uma última coisa é que eu acho que a gente está num momento agora, que embora tudo ainda seja muito novo, a gente tem discutido tanto, pensado tanto, trocado tanto, inclusive nesses espaços digitais, que a gente já está também no momento de conseguir ver o que a gente fazia e que a gente pode continuar fazendo. Ou seja, quais são as referências que eu tinha, porque embora seja um cenário muito novo, tem um conhecimento construído sobre muitas das coisas que a gente está falando que a gente está retomando. Por exemplo, quando a gente vai falar de acompanhamento das aprendizagens, porque o parecer diz que para ser considerado hora letiva, não só eu tenho que acompanhar a frequência, mas eu também tenho que acompanhar a efetividade desse ensino. A gente está falando de acompanhamento das aprendizagens, que já era uma questão antes. Então, como a gente faz uma abertura para o novo que essa situação representa, mas também resgatando o conhecimento que já existe, que pode nos ajudar agora. Perfeito, Camila. Até destaquei aqui um comentário da Thaís Ciardella, em que vai muito de encontro com isso que você estava falando, que ela fala, é importante destacar essa necessidade de uma pausa para avaliar o que foi construído até o momento, alinhando com as documentações curriculares e os princípios da própria escola. Né? E também eu estou vendo aqui que tem muitos centros de educação infantil acompanhando. O nosso tema da semana passada foi um recorte para a primeira infância, né? Quem participou foi a Patrícia Dias e a Gisele Goller. E muita gente da educação infantil nos acompanhou a semana passada. Fico feliz que muitos tenham voltado também essa semana. A gente sabe que tem vários acompanhando toda semana. E aí, inclusive, vou destacar um comentário da Nailza Santana, que ela falava, boa tarde, Camila. Quando falamos em educação infantil, o termo atividade pedagógica poderia ser substituído por experiência pedagógica? E sim, é isso. Na educação infantil, a gente fala nas experiências, né? É exatamente como a Nailza colocou aqui. E Posso aí, fazer hoje, uma a gente não está falando de um recorte dessa vez, né? Como foi a semana passada da primeira infância e como vai ser na próxima semana, já estou dando spoiler, na próxima semana que a gente vai falar dos anos iniciais do ensino fundamental, né? Hoje a gente está falando de uma coisa mais global, da rede, mas que evidentemente cada profissional da educação tem seu pedaço aí, né? O funcionamento ele é muito interligado. E bom, pode falar que ela traz, né? A gente, no parecer do CNE, ele trata também a educação infantil como atividades pedagógicas não presenciais. As localidades, as redes, os sistemas, eles podem fazer as suas normatizações, né? Uhum. Nada impede que eles usem um termo diferente, mas lá no parecer do CNE também está com uma atividade pedagógica não presencial e tem, inclusive, referências específicas para essa modalidade. E vale dizer também que não está sendo visto da mesma forma as atividades não presenciais, principalmente como cômputo de horas para a educação infantil fundamental. Então, o parecer do CNE, ele nem diz que é para considerar na educação infantil e nem diz que não é. Há uma possibilidade, mas eles também colocam lá eles reconhecem a dificuldade de estabelecer uma métrica para pensar em atividades não presenciais na educação infantil. Então, isso dá uma outra conversa, mas só para também trazer aí uma referência da educação infantil. Acho que é importante a gente dizer que são lugares diferentes da educação infantil do fundamental. Sim, com certeza. Até na outra live que a Camila participou, que era justamente falando do planejamento para o retorno, em que foi falado muito, né? Era ela e a Maria Paula, que elas falaram muito do parecer. Foi destacado alguns diferenciais assim para a educação infantil, né? Quem quiser ver essas lives antigas, elas estão tanto na aba vídeos no Facebook da comunidade educativa SEDAC, como no YouTube, o canal é SEDAC Vídeos. E aí lá tem uma playlist, Conversa CE SEDAC. Lá estão todas as conversas que a gente já teve sobre a comunicação
escola, família, planejamento da rede, planejamento para volta às aulas, primeira infância. Então, tá tudo lá para quem perdeu alguma das outras e quiser assistir agora. Então, a gente continuando aqui, você já foi pontuando um tanto disso, né, de como a Secretaria de Educação, ela tem um papel muito importante sempre, né, e nesse momento não é diferente a importância do papel, né, da referência que a Secretaria de Educação tem. Como que dá para manter um planejamento coletivo, sendo que está cada um no seu canto? Tanto a equipe de secretaria, quanto os diretores, os gestores das unidades escolares, professores, está cada um no seu lugar. Que dicas que vocês têm para manter um planejamento coletivo nesse momento? É uma dificuldade, porque embora tudo seja muito novo, o que a gente já consegue ver pelo acompanhamento com as redes que nós trabalhamos, né, nos nossos projetos, é que as redes que têm maior assertividade nas estratégias são aquelas que fazem esse planejamento de forma mais colaborativa, ouvindo gestores escolares, professores, familiares, estudantes, né, porque senão a gente fica elaborando, às vezes, um planejamento que parece muito interessante, mas lá na ponta, como é que ele se dá? Ele é efetivo ou não, né? E as pessoas muitas pessoas em teletrabalho, ou indo até a escola, a secretaria em forma rodiziada, né? Então, é de fato bastante complicado. Uma coisa importante a considerar é a necessidade de esse planejamento ser na rede, porque o que a gente também acompanhou e ainda acompanha, às vezes, iniciativas muito diferentes nas escolas, ou mesmo numa mesma escola, professores com iniciativas muito diferentes. E muitas vezes, inclusive, numa boa vontade de poder atender ali o seu aluno. Mas a gente tem que pensar que a gente está falando numa perspectiva de um período e que vai ter um retorno. Como a secretaria vai se planejar para um retorno, se cada um fez de um jeito diferente, então as quantidades variaram muito, os formatos de material variaram muito, eu nem consigo muitas vezes recuperar quais foram os objetivos de aprendizagem que cada um desenvolveu nesse momento. Então, a importância de ter um planejamento de rede nesse momento, para que a gente possa atender ao direito de todos e todas as estudantes, e não só de alguns, né? A gente não pode depender das iniciativas individuais, embora elas sejam muito interessantes e louváveis, mas precisa ser um planejamento de rede. Então, é importante que a secretaria possa prever dispositivos de continuidade para essas reuniões, seja as reuniões que ela já tinha previsto, as reuniões e as formações que ela já tinha previsto, ou as que tenham demandado essa situação, né? Então, pode ser que eu não tenha previsto naquele momento fazer momentos de escuta com a família, ou momentos de interação com o conselho municipal, ou entre a rede, a diretoria de ensino e o município, não estava agendado, mas agora precisa fazer. E como que eu uso os dispositivos que são esses que todo mundo está usando para se comunicar, né? Acho que hoje a gente ampliou bastante o nosso repertório em relação às plataformas de comunicação, né? Para que a gente possa efetivar esse planejamento colaborativo, né? Não só nos momentos síncronos, né, como as plataformas que permitem reuniões, mas também os instrumentos, as plataformas de planejamento colaborativo mesmo, aquelas em que a gente pode compartilhar as tarefas, acompanhar o andamento de cada uma das tarefas, né, então viabilizar as diversas ações que a secretaria tem que fazer, e são várias as ações que a secretaria tem que cuidar. Então, inicialmente, eles têm que cuidar de um mapeamento do acesso das famílias às tecnologias, para poder entender quais são as famílias que eu vou conseguir atender por meio do digital e quais são aqueles estudantes que eu vou ter que prever meios impressos, físicos. A gente sabe que a entrega desses materiais físicos não é simples, porque eu tenho que cuidar da logística disso, da segurança sanitária, então até mesmo da manipulação desses materiais, da segurança dos motoristas, da segurança dos familiares, dos estudantes que recebem, né? Muitas redes estão usando, por exemplo, mesmo o transporte da cesta básica, que é da alimentação escolar, para levar também as atividades, né? Como é que vem o retorno dessas atividades? Então, se eu fizer um bom mapeamento no início, eu vou conseguir identificar, inclusive, os casos em que os professores vão ter que acompanhar mais. Porque se eu uso uma plataforma digital, eu tenho ali todos os dados de acesso, eu sei quem está entrando ou não. Eu posso fazer uma busca ativa de quem não está entrando, mas com quem nem vai entrar na tecnologia, por meios tecnológicos, é ali aquele caso que eu vou ter que ligar,
porque eu vou ter que mandar um WhatsApp, porque às vezes o sinal de WhatsApp chega, mas o da internet completa não, do ambiente virtual. Então, um mapeamento muito assertivo da situação das famílias e também da situação dos professores, que se os professores vão ter que dar apoio para os estudantes, qual que é ali o repertório deles em termos de conectividade e o que eles já sabem mexer, o que eles precisam ainda aprender para a gente pensar nas formações, né? Em relação ao planejamento compartilhado, eu comentei, acho que essa importância das secretarias serem também zelarem para que essas atividades estejam dialogando com o currículo, porque isso é uma questão das redes, né? Elas precisam cuidar em termos de orientação, normatização, orientação e formação, para que essas atividades estejam coerentes. E também a secretaria tem um papel bastante importante agora em prever também dispositivos de formação para os profissionais da educação, para os gestores escolares e também para os professores, e de como viabilizar, inclusive, a gestão escolar, continuar formando, orientando os professores, né? Porque a gente está falando de que os professores têm que dar apoio para um aprendizado à distância, mas eles também vão precisar de apoio para fazer isso. Então, quais são as demandas formativas? Aquele plano de formação que eu tinha antes, o que ele mudou a partir das novas demandas, né? E acho que a Márcia também vai conversar um pouco sobre essa questão de formação. Obrigada, Camila. Até você falando, eu lembrei de outro conteúdo que tem lá no nosso YouTube, que é uma playlist chamada Especialista Responde, que tem 12 vídeos da Cleusa Repulho, falando do momento, de conselhos para a secretaria, para educadores e tal. E lá ela também falou tanto da secretaria, quanto da autonomia que as escolas têm, né? Porque existe também uma autonomia. Então, fica a dica para quem está assistindo também, dá uma olhada lá no YouTube, SEDAC Vídeos, nessa playlist de Especialista Responde. E também alguns comentários aqui, né, que vão de encontro com o que você estava falando. A Fátima Fonseca falou, acho que estamos com uma grande oportunidade nas mãos para muitas aprendizagens em torno do trabalho coletivo. E a Viviane Kelly Lima fala, na minha opinião, a sintonia da equipe é primordial no trabalho coletivo, sem dúvida nenhuma, né? E também a Ligiane Santos, que fala da importância, a gente vai até se aprofundar mais nisso mais para frente, ela fala do diálogo com os pais, para que não levem como obrigação e sim oportunidade de manter vínculo das famílias com as crianças. Então, é um pouco disso, juntando todos os comentários, né, de que o quanto, apesar de estar longe, e estar longe, de certa forma, até favoreceu isso, a gente se entender como interligados, né? Então, da equipe de secretaria está interligada com os gestores escolares, os gestores escolares com a equipe de professores, professores com as famílias, está todo mundo numa grande rede mesmo, né? É exatamente a imagem de uma rede como uma rede de pesca, assim, está todo mundo interligado. E aí eu vou pedir para a Márcia falar um pouco pela experiência dela e atuação dela, disso do interior das secretarias de educação, né? Como que você tem visto isso e que dicas, que comentários que você pode fazer nesse sentido? Tá, Emily. Bom, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui conversando com vocês, mesmo que seja à distância. Que bom que a gente está podendo conversar, né? Esses dias eu estava pensando nessa questão do quanto que o quanto que é importante de verdade a democratização da internet, né? Se a gente pega a Prova Brasil, o questionário da Prova Brasil, esses dias eu estava vendo uma live com o professor Jimenez e ele estava falando que 50% dos alunos não tem um computador em casa, né? Então, eu estava pensando que fantástico seria se todos os equipamentos públicos pudessem, nesse momento, liberar os seus
assim, sabe, que a prefeitura, tem prefeituras que estão conseguindo fazer convênios com operadoras, agora, prefeituras que não conseguiram fazer, já pensou se conseguissem falar, olha, o CRAS abre o seu, as escolas abrem, o pronto-socorro, o posto de saúde, porque aí o entorno, muitas famílias que não conseguem ter acesso poderiam ter que fosse no celular, né? Mas eu vou aproveitar, Emily, vou juntar a tua questão com uma questão que uma colega falou da questão do quanto é importante a sintonia das equipes para esse trabalho coletivo, né? Então, no interior das secretarias, é muito importante que as secretarias consigam manter dentro da secretaria suas rotinas de formação dentro da secretaria e que consigam incentivar para que as escolas também mantenham as suas rotinas de formação continuada. E nesse turbilhão de coisas que nós estamos passando, ter rotina de trabalho é essencial, seja para a gente conseguir manter um foco, seja para ter uma segurança, e também é um momento de tomadas de decisões. A gente está toda hora, tem como a Camila falou, o Conselho Nacional acabou de lançar as prerrogativas, a gente, o tempo todo está sendo tomado por questões que a gente precisa decidir, qual que é o retorno que as famílias estão dando a estas atividades, como que as crianças estão recebendo, as crianças que não tinham acesso e que a gente conseguiu, através desse mapeamento que a Camila citou, conseguiram entrar agora. Então, são muitas tomadas de decisões. Então, garantir a rotina de reuniões, seja dentro da secretaria, seja dentro das escolas, para fazer formação com os professores, na secretaria, para fazer formação com os diretores e coordenadores, e na secretaria também para ter tempo dessa equipe da secretaria, dela também estudar, porque tem muitas coisas acontecendo, tem muitas lives, tem muitos documentos, então a gente está tendo que, como diz aquele ditado, né, trocar a roda do carro com o carro andando, então a gente está tendo que nos apropriar desse, Zap, é Zoom, é Meet, hoje eu falei com uma amiga há pouco e era uma outra coisa, eu nem sei falar o nome, mas era uma outra ferramenta aí, mas eu acho também que tem uma questão que ela é super importante, que é assim, essas rotinas, elas são importantes, essas rotinas de reuniões, de formação, mas elas também são importantes a gente manter essa rotina para a gente conseguir nos acolher, porque como são muitas notícias, isso está cada vez chegando mais próximo de cada um de nós, mais próximo dos funcionários da escola, está chegando perto das famílias, né, estão nas famílias dos alunos. Então, a gente precisa conseguir ter espaço nas nossas reuniões de trabalho para a gente também poder falar sobre isto e ver como que a gente está conseguindo enfrentar, como que a gente está conseguindo trabalhar. Talvez não, eu acho que a gente não consegue trabalhar como a gente trabalhava. Então, qual que é o nosso ritmo, o que é essencial, o que é primordial para a gente trabalhar? Eu acho que na hora que a gente consegue colocar isso em discussão, acontece o que a colega falou, né? Tem uma sintonia maior, a gente consegue ver que isso não está afetando a Márcia, mas também afeta a Emily, afeta a Camila, a Fátima e todo mundo, então a gente precisa buscar formas. Quando a gente está falando nas rotinas, assim, a escola A, ela tinha uma rotina de fazer as reuniões de formação às segundas-feiras, das 7h30 da manhã até as 9h30.
será que é possível manter esse horário? Está todo mundo dentro das suas casas, muitos de nós têm família, 7h30, a gente está arrumando a casa, pondo café para os filhos, pondo os filhos para tomar banho, enfim, essas coisas do cotidiano que a gente está vivenciando, elas também precisam ser conversadas numa reunião coletiva, assim, puxa vida, nesta escola, talvez o melhor horário seja a gente conseguir fazer as nossas reuniões das 9h30 até 11h30, porque depois tem que fazer o almoço. É verdade, a gente tem que estamos nos dividindo nas tarefas de trabalho e nas tarefas da manutenção da casa, essa casa que muitas vezes estão com os filhos. Esses dias eu estava fazendo uma reunião, e lá no meio da reunião, uma parceira técnica minha, muito querida de um município, vira e fala assim, nossa, é melhor fazer reunião à tarde, porque de manhã o meu filho faz uso. Eu tenho 2 computadores, meu marido está trabalhando o tempo todo, e meu filho faz uso do computador para as aulas. E eu já fiz quase 2 meses de reunião, e eu sempre marquei de manhã, e ela nunca falou para mim. E naquela hora eu senti uma pontada, falei, caramba, eu falo tanto para as pessoas que as pessoas têm que fazer o levantamento na rede, ouvir, e eu não fiz isso, eu nem falei para ela, mas aí eu falei, não, então vamos fazer à tarde, então estou falando agora, se ela estiver aí, ela já se identifica. Assim, agora, específico sobre essa questão, né, das reuniões de formação, esses dias, uma coordenadora, uma reunião de formação, eu havia indicado para que assistissem a live do Nóvoa, que ele fez para o estado da Bahia. E eu estava na reunião junto com técnicas de secretaria, era uma reunião que técnicos de secretaria estavam fazendo com os diretores e coordenadores da rede, uma reunião de formação, e eu estava ali como uma mediadora para acompanhar a reunião. E aí a coordenadora, uma baiana, vira e fala, com aquele sotaque mais maravilhoso, o quanto que ela tinha assistido, sabe quantas vezes a live? 4 vezes a live do Nova. E ela tinha assistido 4 vezes porque ela se apaixonou. Ela se apaixonou porque, primeiro, ele estava na terra dela, então acho que ela matou a saudade ali, de alguma forma. Depois, porque ela se identificou muito com o Nova, porque o Nova fala da dificuldade que ele tem em relação aos meios tecnológicos e que ele está aprendendo isso e que é super importante. Então, ela achou ele muito humilde e se identificou muito. E ela gostou, falou de outras coisas, mas o que me tocou profundamente foi que ela falou que a última vez que ela assistiu, ela projetou na televisão da sala e ela chamou o marido e o filho e colocou os 2, cada um de um lado, para assistir com ela. E aí eu fico pensando, assim, o quanto que ela, provavelmente ela fez isso porque se sentiu muito orgulhosa, né, orgulhosa do trabalho que ela vem realizando, e é um trabalho intenso que essas escolas vêm realizando, que as redes vêm realizando, fazer esses ajustes que a Camila falou. Eu fiquei assim, morrendo de vontade de estar sentada lá naquele sofá e pensando que hoje é o dia, né, do pedagogo. Isso é tão emblemático, né, assim, é tão bonito isso. Agora, também, Emily, eu fico pensando que tem uma outra rotina que a Camila falou,
que também precisa acontecer no interior da secretaria e também precisa acontecer no interior das escolas, que é a rotina do acompanhamento, seja do trabalho, seja das aprendizagens que as crianças vêm conquistando, né? E isso a gente não pode perder de vista. Tem que se pensar em formas de fazer esses registros do trabalho que vem sendo feito para conseguir, de verdade, fazer uma análise. E aí você faz essa análise nessas reuniões de formação. Poxa vida, nós tentamos fornecer, disponibilizar as atividades impressas para aqueles alunos que não conseguem ter acesso. Mas será que todos os alunos conseguiram, os familiares conseguiram buscar estas atividades? Essas atividades chegaram até as crianças? Será que é suficiente mandar só as atividades? Mandar um bloco de atividades, mandar 5, 10 atividades para 2 semanas? E a questão do vínculo? Eu acho que nesse momento, um monte de gente está falando isso, a questão do vínculo do professor com as crianças é fundamental para que as crianças consigam fazer a manutenção do vínculo que elas têm com o conhecimento. Então, enviar só a atividade é metade do caminho. Poder mandar a professora escrever, então, escreve um bilhete, uma cartinha, vamos nos colocar do outro lado, do lado da criança. Imagina aquela criança receber o caderno, receber aquela apostila, e vem lá escrito: oi, João, nossa, que saudade de você, eu fico lembrando quando você ficava jogando bolinha de gude lá na quadra com o Beltrano, e que você gostava muito de ouvir a história do Barba Azul, a história do Chapeuzinho Vermelho, estou mandando aqui para você uma nova história. Imagina ele lendo isso, que a professora lembrou dele, pensou nele, que lembra das coisas que ele fazia. O jeito que essa criança vai fazer essas atividades é de uma outra forma, a implicação dela é de uma outra natureza. Então, esse acompanhamento, conversar sobre isto nas reuniões é super importante. O acompanhamento destas aprendizagens tem que continuar sendo foco. Eu ouvi uma diretora e uma coordenadora esses dias, de um município também, falando algo que me tocou muito. Elas falaram o seguinte, que no ano passado elas haviam feito um trabalho muito intenso com a equipe, para conseguir fazer com que aquelas crianças que estavam com dificuldades de aprendizagem pudessem avançar nas suas aprendizagens. Então, a escola fez várias ações. Então, quando eles chegaram no início desse ano, eles estavam super felizes, os profissionais e as crianças, porque tinham saído daquele lugar de não saber. Quando veio a Covid, essa dupla gestora se desesperou, falou: meu Deus, vamos perder aquele trabalho, mas mais do que perder o trabalho, a gente vai perder de novo esses alunos, porque de novo eles vão entrar em defasagem. E aí, essa diretora e esta coordenadora, elas juntas olha, arrepia, porque acho que é para arrepiar mesmo, elas, na reunião de HTPC, elas falaram com seus professores, falaram: gente, a gente trabalhou tanto, a gente fez tanto, o que a gente pode fazer, mesmo à distância, com fulano, com Beltrano, com ciclano,
para a gente não perdê-los. E eu acho que todas as lives que a comunidade educativa está fazendo, todas têm este mesmo princípio. Até agora, tudo que a Camila estava falando tem esse mesmo princípio. A gente tem que fazer tudo que a gente pode, tudo que a gente puder alcançar, para a gente não perder as crianças para a evasão. Então, assim, eu ouvi professor que está mandando mensagem de voz, porque é aniversário do aluno. Assim, olha só, eu fico imaginando essas crianças todas, mandar uma mensagem de voz, conta uma história. A gente tem que conseguir acolher muito e, ao mesmo tempo, conseguir pensar nestas atividades com muito cuidado, com muito carinho, porque as crianças precisam continuar sendo desafiadas. Eu acho que talvez eu não sei se eu respondi o que você... Foi maravilhoso, Márcia. Porque aí eu fico viajando, né? Mas... Não, muito bom, muito bom. Inclusive, agradecer tanto o pessoal que está assistindo, como os comentários, que são ótimos. Assim, é uma pena. Quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar, né? Já é quase 6 horas, assim, a gente está chegando no fim. Mas alguns comentários aqui que eu queria destacar. A Jamile Linhares comentou o seguinte, ela fala, realmente é uma logística, né, quando falou da logística de levar coisas para os alunos, né, que a Camila comentou. É uma logística que demanda muito cuidado para garantir o direito de todos. No caso de escolas rurais, fica ainda mais difícil. Então, é isso, né, e que foi tão falado já aqui, tanto hoje quanto em outros momentos, de que as realidades são muitas, né? A gente... tem mais facilidade de perceber a realidade próxima da gente, como que é na escola do meu filho, como é na escola que eu trabalho, como é nessa rede do meu município, mas a gente tem sempre que pensar que tem particularidades, tanto dos municípios quanto das escolas, então por isso também que é importante a gente ter essa escuta, ter essa observação, né? Outro comentário que eu quero destacar aqui foi quando a Márcia falou, por exemplo, se os CRAS, se os órgãos da prefeitura, né, se as ferramentas ali da prefeitura pudessem ser socializados, digamos, né, como que isso poderia alcançar. E aí até teve quem perguntou de como, né, não ia adiantar, por exemplo, a biblioteca falar, estamos abertas com um computador para os alunos irem aqui estudar, porque não é essa proposta mesmo, né? A ideia não é que quem precise, seja professor ou estudante, que vá até algum lugar, mas o quanto isso poderia ser repensado, por exemplo, o uso de internet. A gente teve na primeira conversa, que foi com a secretária de Tremembé, com a Cristiana, ela falar da secretaria fazer uma parceria para tentar conseguir internet para todo mundo, né? E aí, nisso, eu destaquei o comentário da Ana Carolina Carvalho, que ela fala, acho que este momento está trazendo à tona essa questão fundamental que diz respeito à formação e participação dos cidadãos, o acesso à internet. A falta de acesso é mais uma faceta da enorme desigualdade em nosso país, e o acesso democratizado é condição para uma educação de qualidade no Brasil. Né? Então, pensando mais nesse acesso, nessa possibilidade de acesso, que então não é só a Secretaria de Educação, retoma de novo, fala da Keusa Repúlio, que tem lá no nosso YouTube, que ela fala dessa articulação da Secretaria de Educação com outras secretarias, né? E aí nisso entra também o regime de colaboração, que acho que a Camila pode falar um pouquinho para a gente ir encerrando já essa conversa. E, bom, tem muito assunto, né? Então, para falar um pouquinho do regime de colaboração e para depois eu poder falar um pouco do tema da semana que vem, que está muito ligado ao de hoje, e das nossas convidadas. Você pode falar um pouco, Camila, desse regime de colaboração? Sim, falar bem rapidinho, porque também daria uma live só desse tema, né?
Mas acho que muitas das coisas que a gente foi falando agora me remetem à questão do regime de colaboração e das parcerias. Então, todas essas coisas que a gente está falando, então, quando fala de parcerias com operadoras, parcerias, abrir o sinal, os equipamentos públicos, a própria questão da dificuldade de logística, de chegar até as áreas rurais, acho que denota a relevância da gente estabelecer boas parcerias nesse momento, porque é aquela coisa meio clichê de que juntos somos mais fortes, mas é mesmo, né? Então, muitas vezes eu tenho, por exemplo, limite entre os municípios. E aí o aluno, ele é vizinho do outro, mas um mora no município, outro mora no outro município. E às vezes, inclusive, o que mora no outro município é aluno da minha rede. Então, como eu posso conversar com esse outro gestor da secretaria e combinar um jeito de entregar de uma vez só? Porque eu não preciso ter o ônibus do meu município, o ônibus do outro município indo entregar. Como eu posso conversar com a Secretaria de Saúde e entender que tipo de transporte, por exemplo, já existe de um atendimento que é na zona rural e que eu posso entregar o material à distância por meio desse transporte, né? A parceria entre Estado e municípios, né? Então, muitos estados estão provocados por essa questão do regime de colaboração que sempre foi importante e que agora se mostra ainda mais, fazendo parcerias com televisão, com operadora de TV, canal de TV, para poder chegar a algo mais do que o material impresso na casa, né, dos alunos, porque a televisão a gente sabe que tem um sinal que chega, rádio, com plataformas virtuais, então um convênio que a secretaria faz e ela também abre para os municípios, e os municípios podem aderir. Produção de material, a gente não precisa todo mundo ficar produzindo essas atividades, porque senão a gente vai ter todas as redes fazendo isso. Aí o tempo que o meu professor poderia cuidar desse atendimento mais individualizado, que a Márcia falou, de poder ligar para o aluno que não entrou ainda no ambiente, ou que eu não sei direito se ele recebeu, ou se ele está tendo alguma dificuldade. Esse tempo do professor, que poderia estar direcionado para isso, ele pode ter mais tempo para isso se a gente conseguir fazer boas ações de colaboração para que todo mundo não tenha que ficar produzindo material nesse momento, essa quantidade de materiais, né? Então, se o currículo foi feito em regime de colaboração com o Estado, por que não unir ali municípios da mesma região para ver o que eles têm já? Eu posso trabalhar a partir de adaptações e não trabalhar do zero. Ou eu posso fazer uma boa análise dos materiais do Estado e entender até que ponto eles podem atender a minha demanda com algumas adaptações que a gente sempre sabe que é importante considerar as questões locais, mas não precisa reinventar tudo. Acho que essa questão das parcerias entre secretarias, entre municípios, entre setores privados, parcerias público-privadas, entre Estado e município, tudo isso é fundamental da gente pensar em investir esforços, porque é estratégico. Sim, muito bom. Aqui, puxando de volta um pouco para aquilo que a Márcia tinha falado, né, desse cuidado do 1 para 1, né, que está acontecendo, a Karina Fernandes de Souza comentou, realmente o fato da criança ver a professora falar o nome dele é algo impressionante. Tivemos essa experiência em nosso SEI, onde a professora gravou um vídeo mandando os parabéns para aquela criança. E a mãe retornou dizendo que a criança tinha ficado muito feliz por ter falado o nome dela, né? Então, que não é... Tem coisas que são para todo mundo e tem coisas que são específicas. E a Karine também tinha comentado de que nas reuniões com a equipe, primeiro elas conversam dos medos que está todo mundo vivendo e depois falam do planejamento, né? Então é isso, é lembrar como a Márcia tinha falado, que também apareceu aqui nos comentários, de que dentro de cada profissional tem uma pessoa, né? Então, o quanto essa escuta é importante, o quanto esse trabalho, esse planejamento, não é só para que o trabalho flua bem, não é algo mecânico, mas é para que funcione para todo mundo, né? Bom, super obrigada, Márcia, Camila, foi muito boa mesmo a conversa. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, podem ficar à vontade. Eu gostaria eu acho que não deu tempo da gente falar um pouco mais sobre a relação com as famílias, né, da escola com as famílias. Então, eu só queria pontuar duas coisas muito rapidamente, que esta é uma oportunidade que a gente está vendo na prática,
está todo mundo sendo forçado a rever a concepção de família que se tinha e rever também as dificuldades que alguns falavam do contato com estas famílias. Então, essa é uma oportunidade de ouro para se rever isso. Então, por mais paradoxo que possa ser, isto é algo que está sendo muito bom, né? E o que eu gostaria de reforçar muito, que é a questão do vínculo. A gente, dentro das escolas, diretor e coordenador tem que estar muito atentos em relação a como que está o vínculo com a sua comunidade, seja com as famílias, seja com as crianças. Tem escolas que os diretores fazem parte de todos os grupos de zap dos professores com as famílias, para ir fazendo uma curadoria mesmo, e vendo isso, e cuidando desse vínculo entre os profissionais. A mesma coisa dentro da secretaria. Se cuidar para conseguir cuidar bem dos outros, né? Bom, eu deixo um abraço, me sinto muito, não sou pedagoga de formação acadêmica, mas me sinto muito honrada em fazer essa live bem no dia de gente de categoria tão importante e fundamental, assim. Um abraço bem grande para quem é pedagogo, um abraço bem grandão para quem não é pedagogo, mas abraçou a educação, como eu e a Camila. E muito obrigada, Emily, você é um chuchuzinho de mediadora. Foi ótimo, e tudo de bom, e força, gente, porque eu acho que a gente está trabalhando, todo mundo está dando o melhor de si. Obrigada. Obrigada, Márcia. Camila, quer falar alguma coisa? Seu microfone está aí. Só agradecer e assino embaixo de tudo que se a Márcia falou, eu assino embaixo. Só agradecer a todo mundo. Bom, meninas, muito obrigada. Eu vou agora, apesar de estar dando o nosso horário, né? Eu me despeço de vocês e convido para entrar aqui a Fátima Fonseca e a Simone Azevedo, que vão participar da próxima live. Então, obrigada, Márcia e Camila. Tchau. Vou chamar agora a Fátima e a Simone. Oi, Fátima e Simone, bem-vindas aqui no finzinho da nossa live de hoje. Bom, para quem estava acompanhando a gente falou hoje, né, desse tema de atividades pedagógicas à distância, focado no planejamento da rede, e a gente vai falar semana que vem de um outro foco. A gente vai falar dos anos iniciais e de língua portuguesa e matemática, por isso a Fátima e a Simone são nossas convidadas. Se vocês quiserem falar um pouquinho, até para convidar o pessoal para participar a semana que vem, para assistir a semana que vem. Fátima, seu microfone está fechado, pode abrir se você quiser falar. Bem-vindas. Só um gostinho, hein, da semana que vem. Não, muito rapidinho, obrigada pela oportunidade, Emily. Assim, queria primeiro parabenizar a Camila e a Márcia, foi uma delícia de live, um desafio para nós, né, Simone? Foi uma delícia de live, passou tão rápido e foi incrível. Agora são muitas questões para pensar. O tema da nossa live na semana que vem é olhares para as atividades remotas para os anos iniciais do ensino fundamental, língua portuguesa e matemática. Né? Então, eu e a Cita estamos com esse desafio de pensar mais, como Camila e Márcia disseram, são tantas coisas para pensar nesse momento, mas acho que agora a gente tem um desafio aqui de chegar um pouco mais especificamente na particularidade ali das atividades mesmo que estão sendo propostas e pensar junto questões, né? Não temos respostas para tudo, mas a gente quer compartilhar várias questões que a gente tem acompanhado nos diferentes municípios. Então, acho que fica o convite aí para todo mundo. A Simone
Simone, o que nós vamos falar semana que vem? Boa tarde, pessoal. A gente ainda está combinando, né, Fátima? Exatamente. Tem relação com essa fala bonita que a Márcia e que a Camila iniciaram hoje. Então, temos visto que os municípios, depois dessa primeira fase toda de organização, agora estão com a oportunidade de pensar mais sobre as propostas que estão sendo enviadas para casa das crianças e como essas atividades ainda por um tempo precisarão ser enviadas dessa forma. Então, a ideia é pensar nas diferentes formas, refletir um pouco sobre isso, e aí especificamente em língua e em matemática. A gente espera vocês, então, estão convidados aí para seguir conversando. Acho que agora a gente passa dessa fase, né, do emergencial para uma fase mais intencional, né? Então, essa é a ideia das reflexões que a gente vai propor, tá, Emily? Na próxima semana. Contamos com vocês. Muito bom, gente, obrigada. Então, bom, quem assistiu a gente hoje, quem estiver vendo a gravação também, que depois fica tanto no Facebook quanto no YouTube, já fica o convite, próxima quarta, que é dia 27, às 5 da tarde, no facebook.com/CESEDAC, Facebook da Comunidade Educativa SEDAC, e a gente vai falar com esse foco dos anos iniciais, até porque tem particularidades como um estudante mais velho, maior, né, pode ter um pouco mais de autonomia. Daí os anos iniciais é muito diferente, depende mais desse relacionamento escola-família, né? Então a gente vai poder se aprofundar nisso a semana que vem. Agora eu me despeço tanto da Fátima e da Simone, como de todo mundo que acompanhou a gente. É sempre muito bom ver as participações. Infelizmente não dá para a gente destacar tantos comentários e falas assim que são tão interessantes, mas é muito bom a gente acompanhar isso. A gente vai conversando depois mais um pouco nos comentários, né? E lembrar que está gravado, se perdeu o comecinho, dá para rever. Se quer indicar para alguém que não conseguiu ver, é só acessar ou nos vídeos do Facebook ou no YouTube. E na próxima quarta-feira, nós três aqui vamos nos encontrar de novo. Tá bom? Tchau, Fátima. Tchau, Simone. Tchau, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem.